Olá pessoal, vamos então aí para o bloco 3 da nossa aula. Estamos falando sobre dissolução da sociedade conjugal. Falamos já sobre separação judicial, separação de fato, morte e agora vamos falar sobre nulidade ou anulação. Nulidade ou anulação desconstitui a sociedade conjugal, o vínculo matrimonial, rompe vínculo matrimonial e as hipóteses de nulidade e anulação de casamento, elas te permitem voltar ao status quo anterior, né? Então, todas essas hipóteses a gente já estudou, então nós já vamos para o próximo item, tá bom? Divórcio, né? Divórcio, vamos estudar agora a figura do divórcio, que hoje pode ser promovido aí diretamente, né? Esse é o entendimento, principalmente o entendimento majoritário, principalmente aí após, né, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o entendimento é de que a separação judicial sairia, mas você tem um precedente afirmando que separação judicial permanece. Mas divórcio hoje, de qualquer forma, ele pode ser dissolvido de forma direta, tá? Divórcio, pessoal, ele rompe sociedade conjugal e vínculo matrimonial, então a pessoa divorciada ela pode casar novamente, tranquilamente, né, até rimou. E eu preciso aí, sempre, eu costumo falar, para você casar você não precisa de advogado, mas para divorciar necessariamente você precisa de um advogado, tá? O divórcio ele pode ser judicial ou extrajudicial, mas entenda que só os cônjuges é que podem pedir a ação de divórcio, pelo menos um deles, tá? Juiz não pode, nem MP pode requerer ou suscitar, né, reconhecer de ofício um divórcio. Ele sempre depende de provocação e ele vai promover a alteração do estado civil dos cônjuges que passarão ao estado civil de divorciado. Não tem prazo extintivo, é um direito potestativo que não se submete a prazo, ele pode ser exercido a qualquer tempo. Por ser um direito potestativo, você pode divorciar mesmo que o seu cônjuge não queira, tá certo? É um direito seu e você pode fazer isso a qualquer tempo. O divórcio, né, após a sentença de divórcio, né, o que te divorcia, se for judicialmente, né, o trânsito em julgado da sentença de divórcio ou, se for extrajudicial, é a averbação da escritura pública de divórcio, tá? Após esse momento, você já é ali divorciado. A questão de levar ao cartório de pessoas naturais para registro é apenas para produzir efeitos perante terceiros. Então, a averbação no cartório de pessoas naturais é para a produção de efeitos perante terceiros, mas você é divorciado desde o trânsito em julgado da sentença de divórcio ou da averbação da escritura pública de divórcio, tá bom? Vamos aí a algumas questões, então, sobre o divórcio, pessoal. Você tem duas formas de divórcio, como eu já mencionei para vocês. Você tem o divórcio judicial e o divórcio extrajudicial. O divórcio judicial, ele pode ser consensual ou litigioso. Então, o divórcio judicial, ele pode ser consensual ou litigioso. O divórcio extrajudicial, ele só pode ser consensual. Tá? Qual é a diferença aí do consensual para o litigioso? No divórcio litigioso, você não tem a concordância dos cônjuges. Às vezes um quer divorciar, o outro não quer, ou às vezes um não quer divorciar porque não aceita a questão patrimonial, a divisão dos bens, enfim, você tem a lide, tá? Se você tiver a lide numa relação de divórcio, o único meio é o divórcio judicial. Agora, o divórcio consensual é aquele que os cônjuges estão de comum acordo, eles estão de acordo com relação até a questão patrimonial, se for o caso de fazer uma partilha de bens também, então eles concordam com o divórcio, concordam com partilha, concordam com tudo que tiver envolvido ali naquele divórcio. Se tiver filhos menores, questão de guarda, alimentos ali envolvido também, eles vão concordar. Se houver a lide, aí você tem um divórcio litigioso, tá bom? O divórcio consensual, ele pode ser feito tanto pela via judicial como pela via extrajudicial, tá bom? Entenda o seguinte, a via extrajudicial, ela é uma opção, tá? Se você quiser, mesmo num divórcio consensual, fazer esse divórcio na justiça, né, um divórcio consensual perante o juiz, mesmo que você não tenha filhos menores, você pode, tá? A via extrajudicial, ela seria uma opção que você tem, tá bom? Já falei para vocês que não há que se falar sobre a discussão de culpa numa ação de divórcio. Vocês vão ver que só existe um
ponto que você discute culpa hoje na questão da relação entre os cônjuges, que é para fins alimentícios, lá do artigo 1694, parágrafo 2º do Código Civil, a gente ainda vai estudar esse dispositivo e mesmo assim, há o entendimento de que eu teria que fazer a cisão dos processos, né? A divisão dos processos, porque dentro da ação de divórcio não é lugar para discutir culpa. Então você vai discutir culpa dentro da sua ação de alimentos, tá? Dentro da ação de divórcio não é o momento. E aí poderia até fazer a divisão aí dos processos, tá? Divórcio, o divórcio, o procedimento do divórcio, ele está previsto no novo CPC dos artigos 693 a 699, tá? Então ele tem um procedimento especial. Você tem ali petição inicial, citação do réu, né? Se for um divórcio litigioso, né? Esse réu vai ser chamado para audiência de conciliação. Ele, a princípio, não recebe a contrafé, mas se ele quiser ir até a secretaria para ver a inicial, ele vai e recebe a cópia ali da inicial. Por que ele não recebe no momento da intimação? Para evitar a possibilidade de conciliação, né? Porque às vezes a pessoa recebe, já fica com raiva, já vai para a audiência com raiva de conciliação, né? Diferentemente do processo comum, do procedimento comum, aqui na ação de divórcio, a audiência de conciliação, ela é obrigatória, tá? Não tem a opção de você denegar a audiência de conciliação, inclusive o juiz pode impor até multa, né? O entendimento aí do artigo então não acostumada a falar do artigo 697 do CPC, tá bom? Então, na ação de divórcio, você sempre passa por uma audiência de conciliação, se for um divórcio litigioso, tá bom? Uma questão interessante, pessoal, é que no ano passado a gente começou a ter a figura do divórcio impositivo. O que seria esse divórcio impositivo? É uma espécie de lide. Eu quero divorciar, mas meu marido não quer. A gente não tem filhos menores, não há prejuízo para nenhum infante. Pô, tem que entrar na justiça? Aí surgiu, né, esse provimento no TJPE permitindo você fazer um divórcio impositivo. Eu iria no cartório e entraria com esse pedido de divórcio e querendo meu cônjuge ou não, eu estaria divorciada. Eu estou falando só do divórcio, gente. Partilha de bens, etc. Isso aí seria feito na via judicial. Mas para você poder casar novamente, né, se for o seu desejo, você tem o direito de divorciar, nesse entendimento de que seria um direito potestativo. Né? Seria uma hipótese aqui, o argumento aqui seria de uma hipótese em que você teria uma lide, um quer divorciar, mas o outro não quer, na via cartorária. Extrajudicial. Eu quero divorciar, mas ele não quer, eu entro com divórcio impositivo no cartório. O primeiro estado a adotar isso foi o TJPE. Pernambuco, você já tem outros estados também que adotam, né, esse mesmo posicionamento, mas está uma questão muito desregulamentada, cada estado fazendo de uma forma, sendo que, né, você não tem uma diferenciação na Constituição de divórcio para estado X, Y e Z, né? Então, fica aí a crítica, né, a isso, mas que pode facilitar para muita gente, pode, mas enfim, né, pense aí se você concorda ou não, mas o divórcio impositivo seria essa possibilidade de você exigir um divórcio na via extrajudicial. Eu quero divorciar, não te quero mais, é claro que o outro cônjuge vai ser chamado para ser ouvido, né, se for encontrado. Se não for, você divorcia, você fica ali com o seu estado civil de divorciado, e aí depois, questão patrimonial, você fica ali como depositário dos bens, depois vocês decidem aí a partilha de bens, né, na via judicial, tá bom? Se não houver consenso, tá? Então, fica aí a figura, né, do divórcio impositivo, o primeiro no Brasil, TJPE, maio de 2019, tá bom? Divórcio consensual. O divórcio consensual é aquele que não tem lide. Ele é lindo, doutor, né? É uma das ações mais gostosas que tem para fazer na prática, sabe? Porque você só vai fazer uma minuta de divórcio, os cônjuges assinam, né? A petição tem que ser assinada pelos cônjuges, cuidado com isso, tá? Porque cada organização judiciária, cada juiz, ele entende de uma forma, né? Tem juiz que entende que com o PJE não haveria mais a necessidade do cônjuge assinar a petição de um divórcio consensual. Mas em Minas, né, pelo menos em Uberlândia, o entendimento lá é de que se eu quiser entrar com o divórcio consensual, eu tenho que imprimir a petição, mesmo no PJE, né? Quando era físico, a minha escola foi a escola do processo físico, né? Eu imprimia e os cônjuges assinavam, né? Hoje, com o PJE, você manda a petição, ele imprime, assina, manda para o outro, imprime, assina,
Tem juiz que pede firma reconhecida, tem juiz que dispensa a firma reconhecida, que pede apenas a assinatura do cônjuge, mas fato é que o CPC fala que a petição deve vir assinada por ambos os cônjuges, tá? CPC fala que a petição tem que ser assinada por ambos os cônjuges. Por quê, professora? Quem é que garante que você está concordando com os termos? É como se aquilo ali fosse um contrato que você está celebrando. Não é uma minuta, é um acordo de divórcio que você está celebrando. Porque entenda, você pode fazer um divórcio consensual, mas tem algumas cláusulas que são obrigatórias. Quais são elas, professora? Partilha de bens. Pera lá, professora, você já falou que para divorciar não precisa partilhar os bens. Não precisa, mas você precisa falar como vai ficar. Se você não vai partilhar bens, você tem que informar na petição de divórcio consensual. A partilha de bens será feita em outro momento ou em outra ação. O casal não vai partilhar bens nesse primeiro momento. Você tem que falar como que vai ficar a partilha, né? Não fazer a partilha. Se quiser fazer a partilha, óbvio que você pode fazer partilha de bens e dívidas, mas você tem que pelo menos mencionar isso na sua cláusula ali do divórcio consensual. Outra coisa é com relação, se tiver filhos menores, você tem que falar sobre guarda, visita e alimentos dos filhos menores. Você não precisa tratar isso numa ação de divórcio, mas você tem que tratar informando, olha, a guarda, a visita e os alimentos estão sendo discutidos na ação número tal, tá certo? Por quê? Porque o Ministério Público, se vê que tem filho menor, ele vai intervir. Aí quando ele olha e vê que realmente já tem uma ação em curso, aí ele fala, não, então tudo bem, então aqui não precisa de mim, eu vou lá para a ação em que tem interesse de incapaz, né? Agora, pelo menos falar como vai ficar a questão dos alimentos. Se não tiver uma ação, você tem que discutir isso nessa ação, tá bom? Ou você entra com uma ação de alimentos, guarda e visita em apartado, ou na própria ação de divórcio você pode fazer. O que você tem que fazer é regulamentar isso, ou numa ação ou em outra, tá? Porque se o MP vê que não tem ação de alimentos correndo, ele vai falar assim, não, vocês podem acordar aqui sobre os alimentos, porque ele está ali para defender os interesses dos infantes, tá bom? Da criança e do adolescente. Também tem que ter referência com relação, coloquei para vocês até no quadro vermelho, tá? Também tem que ter referência com relação à pensão entre os cônjuges, se os cônjuges vão dispensar alimentos entre si ou se um cônjuge vai pagar alimentos para outro, isso tem que estar também na ação. E também tem que ter uma questão do uso do sobrenome. Se você não fala nada, entende que você vai permanecer usando o seu sobrenome de casado, tá? Se faltar essa cláusula, o entendimento é de que você vai permanecer usando o seu sobrenome de casado. Então ali a gente coloca sempre assim, uma cláusula assim, do nome, né? O cônjuge ou a cônjuge, o cônjuge varão ou a cônjuge varoa, que a gente chama, voltará a usar seu sobrenome de solteiro, qual seja, tal, certo? Claro que quem decide isso é o seu cliente, não é você. E lembre-se do de Jesus, se não quiser tirar, não tira. Agora uma observação com relação a esse divórcio consensual. O divórcio consensual ele pode ser feito na via judicial ou na via extrajudicial. Na judicial você faz a minuta, assina, os dois assinam e você peticiona, né? Já mencionei para vocês. Na via extrajudicial você só pode fazer se você não tiver interesse de incapaz. Mas a grande novidade que eu tenho para você nessa aula é o provimento 42 de 2019 do da Corregedoria Geral de Justiça, CGJ, do Estado de Goiás. Então, provimento 42 de 2019 da Corregedoria Geral de Justiça do Goiás, CGJ Goiás. O que esse provimento ele estabelece? Ele estabelece que mesmo que você tenha filhos menores, se for consensual, você pode fazer a ação de divórcio na via extrajudicial. Então, você poderia divorciar por escritura pública de divórcio, certo? Na via extrajudicial, mesmo com filhos menores, claro que tem que ser consensual, desde que, cuidado com isso, desde que você comprove que tem ação de alimentos, guarda e visita, né, em andamento. Se você comprovar, aqui no estado de Goiás, se você comprovar no cartório que o juiz já está cuidando dos interesses dos menores em uma ação judicial, que existe uma ação judicial para tratar sobre isso, você consegue fazer um divórcio mesmo com filhos menores, porque o divórcio vai apenas te divorciar e às vezes ali partilhar bens, mas os interesses do menor vão continuar protegidos por meio da ação judicial.
Tá bom? Então é o provimento 42 da CGJ de Goiás, quase um trava-língua, né? Da CGJ de Goiás, tá bom? Novidade quente aí pra você, tá? Não é todo estado que tem isso não, tá, doutor? Isso é novidade nossa aqui. Competência para divórcio consensual judicial. Né? A competência aqui é o foro do guardião do incapaz, né? Tá lá no artigo 53 do Código de Processo Civil. Se não tiver incapaz, a gente já estudou esse dispositivo, é o foro do último domicílio do casal. Se nenhum dos dois mais residirem no foro do seu domicílio onde o casal habitava, né? Os dois, um sai para um lado, outro sai para o outro, ninguém tá mais no domicílio originário. Então, aí, nesse caso, é o foro de domicílio do réu, tá bom? Antigamente você tinha ali o foro privilegiado para a mulher, no artigo 100 do CPC antigo. Artigo 53 eliminou isso e já veio aí ao encontro da posição da doutrina e da jurisprudência, já que já era nesse sentido, tá bom? Dessa incoerência de ter foro privilegiado para a mulher. Faz sentido um foro privilegiado para o incapaz, tá bom? O divórcio extrajudicial, doutores, consensual extrajudicial, ele não tem uma competência, tá? Mesmo que você esteja casado e sua certidão de casamento seja ali do cartório da cidade X, você pode divorciar na cidade Y, tá? Não existe essa competência aí. Claro que como os dois estão de comum acordo, né? Você pode inclusive fazer se representar aí por mandato público, com poderes especiais numa ação de divórcio, mas não interessa o local do cartório escolhido, tá? Lembrando que o divórcio extrajudicial ele é apenas uma opção e que se o seu cliente optar pela via judicial ou extrajudicial, não importa, tá? Você vai receber os seus honorários, porque o divórcio extrajudicial só é feito com presença de advogado ou defensor público, tá bom? Não precisa da intervenção do Ministério Público, até porque aqui você não tem interesse de incapaz. E também não precisa de homologação judicial, tá? Cuidado com isso. Muita gente fala, pode fazer o divórcio, depois é só o juiz homologar. Não tem nada a ver, tá? Uma vez que você tem a escritura de divórcio, é só você averbar ela no cartório de pessoas naturais, acabou, tá? Tá divorciado, tá certo? É isso.